executiva, ela é uma das áreas de avaliação da neuropsicologia, uma das funções neurocognitivas, né, que tem a ver com esse processo todo relacionado à atenção, à percepção, à memória, à linguagem, à visoconstrução, funções executivas, elas estão num processo onde você entende o máximo que o ser humano conseguiu se desenvolver. Então, funções executivas está lá no córtex frontal, né, no pré-frontal que a gente fala, que é a região que muitas vezes algumas crianças não conseguiram desenvolver tanto. Assim. Então, é um espaço onde vai falar de controle inibitório, de memória operacional, dessa capacidade de reagir a objetivos e metas específicos, sabe? Então, olha, as funções elas são todas organizadas, né? Mas antes a gente precisa processar a informação, e aí a gente precisa muito da atenção, né? Para a gente poder se apropriar desse estímulo. Mas função executiva é a atenção? Não, a atenção é uma outra função, né, psicológica, que também faz parte, está dentro, sim, das funções executivas, mas a gente pode pensá-la separada, tá? Mas quando a gente pensa nesse processo de função executiva, a gente está pensando nessa capacidade, né, nessa integração de todo o conteúdo cognitivo desse sujeito. Então, como que eu controlo o meu comportamento, como que eu penso sobre o que você está falando, o quanto que eu consigo olhar para determinado aspecto e não querer ficar em função de outro, né? As crianças com déficits atencionais que muitas vezes estão na escola, e aí você está prestando atenção na professora, mas aí tem outro distrator, o coleguinha está chamando ele, ou alguém está brincando lá atrás de alguma coisa, quanto que eu consigo me manter na minha meta e no meu objetivo? Isso são as funções executivas. Então, habilidades que possibilitam a criação de novos padrões de comportamento e formas de pensar, especialmente em situações não rotineiras. Essa capacidade intelectual muito desenvolvida. Assim. E aí permitem a criação de metas, de planos, de estratégias, as tomadas de decisões, a automonitorização, né? O quanto que eu consigo monitorar o que eu estou fazendo, a detecção e a resolução de problemas. Nós estamos aqui conversando por conta da função executiva, que é a minha capacidade de poder exercer uma capacidade de estar atento ao que vocês estão falando, de planejar a minha fala, de buscar na minha memória informações, né? Tudo isso tem a ver com o uso da minha capacidade de função executiva, assim, de me automonitorar, né, de inibir certos aspectos, de ter iniciativa, de trazer informações do que vocês estão fazendo e fazer correlação sobre o que eu estou explicando aqui para vocês, de também trazer informação que eu armazenei. Então, ele é uma espécie de mandante de todas as funções, né? Pensem a função executiva e, normalmente, aí semana que vem a gente vai olhar um pouquinho para isso, as crianças com quadro de TDAH, elas têm essa função aqui mais deficitárias, tá? Então, a função executiva vai estar deficitária, porque eles não conseguem se automonitorar, eles têm dificuldades para meta, eles têm dificuldades de se planejar, né? Eles estão sempre pensando na recompensa, no que vai acontecer depois, né? E aí, quais são as capacidades que envolvem função executiva? A capacidade de gerar intenção, do que eu quero, qual é a meta que eu tenho, iniciar ações, selecionar alvos que me interessam, inibir estímulos distratores, que são esses estímulos que estão me incomodando, né? O quanto que eu tenho de capacidade de concentração, a minha capacidade de ser proativo, de antecipar problemas. Então, pensem isso para quem tem TDAH, né? Vocês sabem já de um quadro TDAH, eles não conseguem fazer muito bem isso. Por isso que a psicoterapia, por isso, principalmente, de que uma estimulação cognitiva é muito importante nesse processo, por exemplo, né? Porque, Suzy, não tem essa função, dá para desenvolver? Dá para encontrar possibilidades para poder ajudar eles a generalizar e se dar conta de certos aspectos,
né? E ajudar eles nesse processo de desenvolvimento. Mudar de estratégia, ou seja, essa capacidade de ser flexível, também é uma capacidade da função executiva, avaliar o sucesso ou insucesso dos seus objetivos. Então, pensem o quanto que é complexo uma função executiva, né? E aí, então, esse conjunto de processos mentais, eles vão bem focados aí para todo esse processo da eficácia dessas estratégias, né? E como que a gente sustenta, então, os objetivos que a gente tem. Sujeitos com boas funções executivas vão, com certeza, ter muito mais facilidade em sua vida adulta, né? Vão conseguir aí fazer um caminho de pensar metas e objetivos para a sua vida. Não significa que tem que estar acima do esperado, mas que conseguem manter uma função executiva adequada daquilo que se espera, né? A gente diz que a função executiva é meio que o maestro da orquestra cognitiva, porque tudo passa por ali. Todas as funções que a gente tem vão parar na função executiva para que a gente consiga orquestrar e organizar tudo que está acontecendo. Então, é um conjunto que depende muito da atenção, depende muito do planejamento, depende de um comportamento intencional e sempre muito direcionado à realização de objetivos. Tá? E você, quando recebe as crianças, ou até mesmo adultos, muitas vezes você não vê isso, até mesmo no consultório, né? Às vezes você vê isso, assim, mas algumas pessoas você vai indicando e você vai percebendo que a pessoa consegue se reorganizar. E algumas pessoas têm dificuldade mesmo, né? Qual é uma das características, uma das funções mais importantes aí da função executiva? É o que a gente chama de controle inibitório, que está muito prejudicado no quadro de TDAH, por exemplo, que é essa questão da impulsividade, né? Então, esse controle social, esse freio social, de não dizer o que eu quero dizer, de tomar cuidado com o que eu vou fazer, né? Com como eu vou fazer. E aí a gente fala que é uma habilidade ativa de inibir a expressão do comportamento ou a nível de manifestação cognitiva, e é na expressividade, né? É uma capacidade de se autorregular, né? De exercer controle. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, não estou falando de outras coisas, eu estou focada, né, naquilo que vocês precisam me falar. Então, como que eu controlo essa minha capacidade de regular os níveis de funcionamento emocional, motivacional e cognitivo? Por isso que é uma orquestra, eu estou ali controlando o que eu tenho que dizer, o que eu vou fazer, né? Tem muitos estudos dizendo que os quadros de transtorno de personalidade border, por exemplo, pode ter um déficit em controle inibitório, né? Pode ter uma correlação com isso, assim. Tem vários estudos da psiquiatria, da psicologia em saúde mental, relacionando algumas funções neuropsicológicas que estariam deficitárias, né? Uma pessoa com TOC, por exemplo, tem estudos falando que ela teria uma dificuldade de atenção seletiva, né? Então, tem várias coisas nesses aspectos que também são bem interessantes, assim, que podem ter relação, estudos da própria esquizofrenia também, sobre alguns processos cognitivos, até mesmo um rebaixamento, uma dificuldade aí, não gosto muito do termo rebaixamento, mas vocês entendem, no sentido de que algum déficit cognitivo também pode estar associado, né? Então, tem vários estudos trazendo isso, transtorno bipolar também, muitos estudos relacionando a alguns aspectos de funções cognitivas e a própria estrutura aí da doença, né? Então, o controle inibitório, ele traz um comportamento maior de inibição, né? Opa, não posso falar isso. Eu acho que não cai bem. Não, eu vou só falando, que nem a Dani falou, né? Você é feia, você não tá bem hoje, não sei o quê, né? Porque o nosso pensamento, ele tá o tempo inteiro pensando um monte de coisa, né? Mas o quanto que eu consigo controlar essas informações? Outra função dentro da função executiva é a flexibilidade cognitiva,
né? Então, essa capacidade que o sujeito tem de mudar a perspectiva, né? De mudar de ideia, de ponto de vista, de pensar algo diferente do que ele está pensando, porque tem alguns sujeitos que são extremamente fechados nisso, né? A gente tem essa capacidade desse sujeito se adaptar à mudança de forma rápida, né, dentro de cada situação. Isso pode ser também um déficit, uma dificuldade. E outra função muito importante, que até uma das funções avaliadas no VISC, que chama lá Índice de Memória Operacional, é a memória operacional ou a memória de trabalho, que a gente chama, né? E ela tem relação com essa capacidade que o sujeito tem de guardar a informação para usar depois, mas não é um usar depois tardio, não é uma memória de longo prazo, é uma memória curta mesmo. Então, você me dita alguma coisa e eu preciso manipular essas informações na minha cabecinha, assim. Então, é esse processo da memória operacional. Ela também é muito importante nesse processo aí de TDAH, por exemplo, vai estar sempre deficitário, vai ter dificuldades. Quando você tem um quadro de TDAH, normalmente, não é só isso, mas normalmente o índice de memória operacional do VISC vai dar alterado, né? Então, você vai aplicar o VISC, você vai ver que está tudo ok, conseguiu fazer e tal. Às vezes, o verbal também vai estar um pouquinho alterado, porque daí tem dificuldade de prestar atenção e aí não se apropria tanto de alguns aspectos da linguagem, mas a memória operacional vai estar deficitária, né? Eles falam de que a memória operacional ela está um pouco relacionada, até escrava, de uma coisa que eles chamam de alça fonológica e de esboço visoespacial. Porque quando você pensa na memória operacional, você tem que pensar qual é a informação que a pessoa me trouxe, verbal, alça fonológica, né? A gente chama de alça fonológica porque é justamente esse processo da parte da linguagem, né? Então, o que essa pessoa me trouxe de informação, e aí eu fico repetindo, quando você tem que gravar um número, o meu número é 9, tal, 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 né? Aí você fica 988, você não fica assim repetindo? Aí eu vou ligar para o número, vou gravar. 3431-2500, 3431-25, você fica falando para você. Alça fonológica, você fica recitando a informação, fica repetindo para si mesmo, por exemplo, aqui que o carro está no C7 do estacionamento. A gente chega e estaciona, você não fica dizendo assim, eu coloquei no C7, não vou esquecer o C7. Aí você fica dizendo para você, a Eliane está até rindo, né, Eliane? É assim que a gente faz, né? Aí a gente coloca, fica repetindo. Só que, além disso, a gente tem que manipular alguma informação visual. Está perto do... tá perto da entrada B. Tá perto da não sei o quê, entende? Então, é esse tipo de relação que eles fazem com essa alça fonológica, que tem mais a ver com ficar repetindo, e o esboço visoespacial, que tem a ver com essa capacidade de poder visualizar, manipular a imagem para que represente um mapa mental para mim sobre onde aquilo está, né? Então, é essa relação que a gente faz aí com a memória operacional, né? Quem que nunca esqueceu, onde é que eu deixei o carro? Que lugar que está? Né? Por quê? Porque não fez justamente esse exercício de tentar manipular a informação e lembrar. Sobre a função executiva, né? A função executiva ela se desenvolve muito fortemente dos 2 anos, a partir dos 2 anos de idade. A criança pequena, vocês já assistiram aquele filme, O Início da Vida, acho que chama? Então, esse filme, você vê lá, a criança de 2 anos, ela domina o mundo, se ela pudesse, porque ela é muito esperta. A criança com essa faixa etária, ela está numa capacidade, assim, intensa de desenvolver função executiva. Então, se vocês pensam que função executiva é aquilo que coloca a gente em meta e objetivo, a criancinha com 2 anos de idade, né,
é o processo ali onde as funções executivas mais aparecem. Depois dos 7 aos 9, porque eu acho que dos 7 aos 9 eles também mudam o mundo, as crianças de 7 a 9 anos, eles estão... Eu fico pensando, às vezes, hoje, eu digo assim, meu Deus, eu era tão inteligente quando eu tinha 7, 8, 9 anos, que eu acho que eu nunca conseguiria ser tão inteligente como eu já fui, sabe? Porque é uma coisa assim, a gente está numa perspectiva de aprendizado e se alfabetiza, entende letrinha e faz prova e está naquele processo todo que é um salto imenso de função executiva e depois também entre 16 e 19 anos. Então, é nessa faixa que a trajetória da função executiva vai mais se desenvolver, vai mais prosperar, tá? Para a gente saber. Deixa eu passar aqui. E é isso, né? De função executiva é sempre para a gente poder fazer um caminho para que vocês entendam e reconheçam essas funções e consigam fazer algum tipo de vinculação aí com os quadros também, de pensar, né? Porque quando a gente pensa assim, tem TDAH, mas baseado em quê? Né? O que eu preciso ver para dizer que tem TDAH? Né? E aí eu até vou pular a linguagem e vou direto lá na atenção. Lá na página... Deixa eu ver, acho que eu pus atenção aqui. Ó, processos atencionais, porque a atenção também caminha junto com função executiva, né? Elas estão ali juntos, embora a atenção tenha um caminho muito próprio dele, ali na página 152. Então, a atenção, ela é o que permite a interação desse indivíduo com o ambiente. E ela organiza, subsidia, né, todo o processo mental. Se eu estou aqui falando para vocês e vocês não prestarem atenção em mim, vocês não vão absorver absolutamente nada. Então, se não tem entrada, nada acontece de processo de aprendizagem, né? Então, pensem a importância desse processo da atenção nas funções cognitivas. Então, o que seria essa atenção? Essa capacidade do sujeito de selecionar e manter o controle dele sobre a entrada de informação, né? Tem horas que a gente percebe que a gente cansa, né? Talvez vocês já estejam até um pouco cansadas aqui de me ouvir, porque eu fico falando, ainda bem que vocês participam bastante, eu adoro, porque aí não fica tão cansativo. Chega uma hora que a gente não consegue mais, né, acessar tanto a questão da atenção, mas é essa capacidade que a gente tem de entrada da informação. Uma criança que tem um déficit de atenção, ela tem uma desorganização nesse processo de entrada, né? Então, como que esse organismo recebe os estímulos e processa aquilo que foi captado por ele? Isso é o que é a atenção. E aí focaliza a consciência, se concentra nas tarefas, né, nesse processo mental, né, sobre como que eu vou prestar atenção nessa informação e deixar esse resto de segundo plano. Por exemplo, vocês estão aí na casa de vocês, nessa coisa do online, aconteceu muita dificuldade de atenção dos alunos, né? Porque aí a gente não está em sala de aula, a gente não está naquele lugar de conseguir não ter muito distrator, né? Vocês estão aí, ó, com o filho que chora às vezes, com alguém que chama, com o pai e a mãe, sei lá, tem coisas acontecendo, com um cafezinho, mas cafezinho é bom, tá? A comidinha, isso faz parte também, mas assim, a gente tem esse monte de distratores que atrapalham o nosso processo de atenção. Eu também tive aula online nessa fase, assim, em algum momento, né? Estava terminando um curso, tive alguns encontros online. Nossa, é até difícil de pensar que eu vou entrar naquelas aulas, às vezes, né? Porque o processo de atenção está muito prejudicado, porque tem muito distrator, tem muita situação acontecendo, né? Em que eu tenho que pensar, e aí eu estou escutando alguém gritando, me chamando, o marido não sei o quê, o filho, né? Então, trazer essa consciência, focar e deixar as coisas em segundo plano, nem sempre é fácil nesse processo. Imagine quem tem dificuldade disso, quem tem algum tipo de limitação, de fragilidade nesse processo de entrada da atenção, né? E aí, se a gente for fazer um estudo, a gente vai ver que tem estruturação cerebral diferenciada.
tem uma amígdala mais pequena, tem uma estruturação frontal menor, tem um giro que está diferente. Você vai ver que, quando a gente for pensar do ponto de vista estrutural da condição cerebral, você vê que tem diferenças. Ah, Suzy, aparece no exame do neurologista? Não. Então, olha a grande coisa, por que a neuropsicologia está tão forte nesse aspecto? A grande maioria dessas funções não aparece em raio-x com alteração. Você não vai conseguir, em raio-x não, em tomografia, em ressonância, em raio-x nem se passa pela cogitação. Você não vai conseguir ver isso em avaliação de neuroimagem. Algumas coisas aparecem na neuroimagem, por exemplo, uma demência vascular aparece na neuroimagem, uma demência de Alzheimer não vai aparecer na neuroimagem, mas o neuropsicólogo vai poder indicar que tem um rebaixamento de memória. Né? Então, olha a importância da neuropsicologia nesse aspecto. A imagem não traz essa informação. Né? Por isso que o neurologista cada vez mais tem solicitado a avaliação neuropsicológica, porque a gente fala das funções, se aquela função está rebaixada, se aquela função não está apresentando dentro do que se espera, né? E aí, sobre a atenção, ela é uma função básica, ela é o processo inicial da percepção, porque a gente precisa abrir a atenção para poder perceber o que está chegando para mim, né? E ela é determinante no funcionamento de diversas capacidades, mas ela é muito frágil porque os distratores tiram a gente de foco. E quando eu falo distrator, eu estou falando de outros estímulos que a gente acaba indo a favor, ao invés de focar no que a gente precisa, que aí a função executiva não trabalha direito. Né? Qual é a minha meta e meu objetivo? A atenção me desvia, né? Porque eu não consigo ter meta e objetivo. Ou seja, por isso que a atenção está sempre muito relacionada à função executiva. Né? Uma depende da outra. E aí uma questão a título de informação, a atenção ela está totalmente relacionada ao tronco cerebral, né? Ali onde tem relação com o ciclo de sono, filtragem de estímulos sensoriais, né? E a principal função dela é ativar o córtex cerebral. Quantas vezes que a gente toma um cafezinho para tentar acordar, né? Quantas vezes? Mas no fundo não é bem acordar, é tentar ativar o córtex para que a gente preste mais atenção, né? Esse é o nosso objetivo, assim. Então, quantas vezes que isso acontece? Podem perceber, né? O ciclo de sono completamente relacionado ao processo de atenção também, tá no mesmo lugar, né? Se a gente for pensar a nível de estrutura cerebral. Aqui uma figura que vai mostrar um pouquinho, né, do tronco, ó. Uma parte bem interna, embaixo ali de toda a função límbica, né? Então, a gente tem duas grandes operações nesse ciclo da atenção, que seria regular a capacidade de processar a informação e regular a direção e objetivo do que eu quero fazer. Né? Então, a atenção trabalha nesses dois aspectos. Primeiro, a entrada da informação e depois essa tentativa de dizer, não, isso aqui me interessa, isso não me interessa. Né? Que aí a gente está falando muito mais de atenção e um componente da função executiva trabalhando junto. Né? E aí a gente tem pelo menos 4 tipos de atenção. A gente tem uma atenção concentrada, que é essa capacidade de me manter atenta por um determinado tempo. A gente tem uma atenção dividida, que eu não tenho. Se alguém me colocasse assim, agora, Suzy, você é zeladora de escola. Se alguém me coloca numa função dessa, eu tenho certeza que eu viro um zero à esquerda. Assim, eu vou ser uma ótima psicóloga, porque eu não tenho capacidade de pensar 2 coisas, de cuidar de 2 coisas ao mesmo tempo numa escola, 3 coisas, 4. Né? Imagina um zelador da escola, você tem que pensar, bate o sinal, o aluno está saindo, fulano deixou recado, tem que conversar com não sei quem. Então, essa capacidade que eu tenho de dividir a minha atenção. É muito difícil esse processo. E aí tem testes específicos para avaliar a atenção dividida, né? A minha nessa área é abaixo da média. A concentrada é boa, que é a que precisa para nós psicólogos, né? A gente precisa da atenção concentrada boa,
né? Atenção seletiva, que é essa que, eu diria que principalmente a seletiva, onde a gente consegue captar os estímulos em detrimento de outros. O que para mim é importante, o que não, né? Eles têm um estudo falando sobre atenção seletiva no quadro de toque, dizendo que eles teriam dificuldade justamente de atenção seletiva, porque eles acabam colocando a atenção em vários componentes e não conseguem se atentar àquilo que realmente interessa a eles, né? Outro subtipo é a atenção alternada, essa capacidade de flexibilidade mental. Então, vejam como a função executiva entra de novo, ó. Essa capacidade de flexibilidade mental em que eu mudo o meu foco de atenção. Agora eu estou prestando atenção na Thelma, agora eu presto atenção na Dani, agora a gente volta para os slides. Essa capacidade que eu tenho de alternar de uma função para outra, de uma atividade para outra, e o quanto que eu consigo me concentrar nisso, ir para uma, voltar para outra, e não necessariamente fazer relação. Se eu fizesse relação, eu estou falando de memória operacional, mas eu estou falando dessa capacidade de poder me focar em todas as atividades que eu estou fazendo, então eu alterno a minha atenção. Depois aqui eu trouxe um componente falando sobre os déficits atencionais, então todas as situações, né, o transtorno de déficit de atenção, o transtorno depressivo grave pode ter uma relação muito forte com essa questão do déficit atencional, né, Eliane, sobre o que você estava falando antes da tua paciente, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade também, o uso de substâncias pode ter relação com desatenção, medicação, sonolência, confusão mental, né, os quadros de demência, enfim. E aí, aqui falando um pouquinho o que a gente já viu. E tem um quadro de hemnegligência, que normalmente é por lesão, AVC, normalmente, ou TCE, né, algum trauma encefálico, que você tem um sujeito que nega uma parte dos elementos. Olha aqui, ele desenha, ele faz um desenho. Aqui, Dani, tem um relógio, por exemplo, que ele está pela metade. O relógio deveria estar com os 12 ponteiros, a pessoa consegue ver só do 1 até o 7 e ela não consegue desenhar o resto do relógio. Uma casa que está desenhada e falta uma parte da parede, então ela negligencia uma parte do desenho e para ela está completo, né? Ela vai olhar e vai te dizer, não, está completo isso aqui, não está faltando nada. Uma flor também desenhada, é uma flor que tem 6 pétalas, ela desenha 4 pétalas e ela acha que também está completa. Né? Então, esse quadro de hemnegligência, ele acontece muito nos quadros de lesão neurológica adquirida, assim, né? Aí um teste que eu trouxe para vocês, que a gente usa para avaliar a atenção, é o BPA. O BPA, se não me engano, é de 6 anos até 80, eu acho, né? Uma bateria psicológica da atenção, e é um teste bem usado aí para poder avaliar a atenção, e aí você avalia a atenção concentrada, alternada e dividida, tá? E aí um recadinho, lembre-se que o déficit atencional não pode ser confundido com baixo interesse ou motivação para a realização de uma tarefa. Né? Déficit atencional é déficit atencional, observado por você na observação de comportamento, com relato familiar sobre isso, com escala que você pede para a família preencher, para você avaliar um pouco se o pai percebe a mesma coisa, a mãe a mesma coisa, o professor a mesma coisa, e os testes que você vai aplicando. Né? E aí você vai perceber, não, realmente tem um déficit atencional aqui. Tá? Porque, na verdade, eles são super animados. Uma criança com TDAH vai chegar no consultório, é a minha experiência, vamos brincar? Aí eu quero brincar disso, eu queria brincar com aquilo, eu queria fazer tal coisa. Aí você diz assim, tá, a gente vai jogar, depois a gente tem uma atividade para fazer, tudo bem? Ah, não, eu não quero fazer esse negócio. Daí você vê ela murchando, assim, sabe? Tipo, a hora que é para fazer um teste, ela não está afim, mas ela estava super animada para fazer outra coisa. A linguagem é uma área que quem avalia é a fono, mas a neuropsicologia pode fazer isso também, né? Eu digo para vocês que eu tenho uma fonoaudióloga que trabalha comigo, então normalmente essa parte de linguagem é ela quem avalia, né? Eu observo alguns aspectos, claro,
E aí eu levo para ela, ela me ajuda a perceber mais algumas questões, mas na neuropsicologia isso também é possível. Então, o que é a linguagem? É o resultado de uma atividade nervosa que permite uma comunicação interpessoal de estados psíquicos através da materialização de representações multimodais, né, de várias formas desses estados. Então, a linguagem, ela tem um processo muito importante para a gente, porque é a forma que a gente se comunica, né? Ela é uma função do cérebro que se sustenta numa capacidade geneticamente determinada, mas também do ambiente em que esse sujeito está inserido, né? Que é mais ou menos o que a gente estava conversando. É claro que tem um componente genético, mas também tem uma questão da interação, do ambiente onde o sujeito está inserido, né? Isso também é muito importante. Aí depois tem aquelas questões, né? O que é língua, idioma, né? O que é significação, o que é função social da linguagem. Então, o significado, né? Se refere a que tipo de significado aquela determinada palavra. Da linguagem é importante que a gente veja fonemas, que são os sons das sílabas. A criança consegue reconhecer os sonzinhos? Teve uma menina que eu fechei com a dislexia que eu falava para ela assim, ó, 60, ela entendia 70, ela não conseguia reconhecer direito os sons. A gente fazia um testezinho que eram pseudo-palavras misturado com palavras reais, palavras inventadas e palavras reais juntas. Ela tinha que ler só as palavras reais. Ela não conseguia separar o que era certo do que era errado, porque ela tinha justamente uma dificuldade com fonemas. A dislexia tem muita relação com isso. Por exemplo, ela tem uma dificuldade fonêmica de reconhecer sons, né? As fonos trabalham muito bem com isso, né? Mas a gente consegue na prática clínica ir vendo assim, as crianças trocam os sonzinhos, não conseguem escrever direito. Você fala uma coisa, ela escreve de outro jeito, troca faca e vaca, porque ó, fá, vá. A mesma coisa. Se você for perceber o som do f, e percebe para mim o som do F, ó. Ó o som do V. A mesma coisa, né? Então isso dá muita confusão para quem tem dificuldade de compreensão fonêmica, é muito confuso para a criança esse processo. Lá no início da pré-escola, da alfabetização, eles vão aprender essa questão dos fonemas, né? Tem até tem muitos estudos, né? Hoje em dia de alfabetização, mais nessa área dos fonemas, inclusive, começa mais pelos sonzinhos das palavras. Então, essa questão é bem interessante. Assim. O morfema, que são a combinação dos sons, né? Que tem mais a ver com a estrutura da própria palavra. As palavras, que são as combinações, então, de morfemas, ou seja, da palavrinha escrita, né? As frases para combinar palavras, as sentenças, que aí tem relação com regrinhas gramaticais, organização de frase e tudo mais, a sintaxe, que tem mais a ver com regras que regem a ordem das palavras, isso aqui é muito da fono. Semântica, que rege o significado da palavra. Então, o que é semântica? É o significado das palavrinhas, né? O que é o cavalo? É um animal. Então, é o significado dessas palavras, e a fonologia, que tem a ver com os sons das palavras. Então, isso é um pouquinho a organização da linguagem, né? A fala, ela é adquirida desde aí dos 6 ou 7 meses, a criança começa a balbuciar alguns sonzinhos, né? E com 6 anos, uma criança já reconhece 13.000 palavras. Aí depois você vai no pediatra, eu tenho um monte de casos assim. Ah, não, no tempo dela ela fala. Aí tá lá com 4 anos e não fala 30 palavras, sabe? Aí a gente tem um monte de quadro de autismo que chega para avaliação, porque no autismo eles têm uma questão de linguagem alterada, né? Mas muitas vezes eles não conseguem se comunicar por meio da expressão da fala, ou demoram muito, e aí o pediatra não consegue chegar. Eu tenho muita reclamação disso. Claro que eu não estou generalizando, mas eu escuto muito essa informação das famílias. Assim. O pediatra disse que estava tudo bem.
Com 8 anos, a criança vai estar falando 28 mil palavras. Olha só, pense o quanto que é, né? Palavra para caramba. Uma relação muito importante, aí o Vygotsky já estudava, né? Pensamento e linguagem. Então, primeiro a gente vai pensar para depois a gente conseguir se comunicar, né? E aí a capacidade de ter ideias e pensar, inferir ideias a respeito de coisas antigas que a gente já viveu, e a capacidade de codificar, então, essa informação, tanto do meio escrito, do meio falado, né? Como que eu codifico aquilo que eu estou pensando? Por meio da linguagem, né? Então, a linguagem é essa capacidade que eu tenho de me expressar, de me colocar, de compreender o que você está dizendo, de expressar para você o que eu estou pensando, né? Então, a gente tem aí no processo de avaliação esse lugar de avaliação da linguagem. Quando a gente tem um quadro que a gente chama de afasia, nós estamos falando sobre uma alteração da linguagem decorrente de uma lesão, um distúrbio cerebral. Normalmente, as afasias, elas vão se manifestar aí por meio daquilo que eu falei para vocês na aula passada, que tem a ver com a área de Wernicke e de Broca, porque um estudou a expressão, outro estudou a compreensão. A gente está falando das afasias, essa alteração da linguagem. O sujeito não consegue mais ou se expressar ou compreender o que eu estou falando. A gente recebe casos de AVC ali no meu trabalho, e alguns sujeitos conseguem falar, mas não entendem o que eu estou dizendo, não conseguem compreender o que eu estou falando. E aí eu estou aqui conversando, eles não conseguiriam estar aqui me escutando, porque eles não vão compreender, né? Ou eles não conseguem expressar o que eles estão querendo. E aí eles entendem tudo, só que eles não conseguem se expressar, tá? Então, isso a gente chama de afasias. E aí a gente tem vários tipos de afasia. Tem a afasia de Broca, de Wernicke, de condução global, enfim, isso aqui são coisas mais detalhadas, assim, sobre como funciona os tipos de linguagem, tipo de situação que tem. Outra forma também seriam as alexias, que é esse processamento linguístico da leitura, né? Que tem uma via lexical, que tem a ver com o significado e as leituras de palavras irregulares, ou seja, das palavrinhas que a gente tem acesso, ou uma via não lexical, que teria a ver mais com a ortografia e com as regras da língua escrita, né? Então, uma a ver com significado e outra a ver com a escrita, na verdade, tá? Esse processo é muito mais das fonos, esse processo de alexia. É importante a gente saber mesmo sobre como se dá o processo de linguagem. A linguagem é uma realidade que a gente precisa estar atento. Se a criança se comunica, ela tem noção sobre como as coisas funcionam, né? Tem uma alteração de linguagem. As crianças com deficiência intelectual têm muita alteração de linguagem. Estou conversando com ela, e aí eu estou perguntando assim, o que você fez hoje? Assim, você sabia que o meu amigo foi lá em casa no domingo e a gente saiu para brincar? Ele não me responde o que eu estou perguntando, né? Como é que foi o seu... não, mas eu estou te perguntando outra coisa. Presta atenção. O que você fez hoje? Como é que foi o seu dia? Na semana passada eu dei comida para o meu cachorro. Então, ele não consegue ter uma comunicação efetiva comigo, sabe? Isso é uma alteração de linguagem, né? E aí a gente fala muito da rota fonológica e da rota lexical, né? E para acontecer leitura, tem que ter essas duas. E normalmente, num quadro de dislexia, a gente tem essa dificuldade aqui, um desenvolvimento deficitário com relação a grafema-fonema, onde ela tem troca de escrita e som, então ela não consegue muito relacionar direitinho o som com a escrita, né?
ou até mesmo o desenvolvimento ali do estágio ortográfico, né? A leitura de palavras armazenadas na memória, mas para a leitura acontecer, é preciso passar por uma rota fonológica e uma rota lexical, que eles chamam, né? Que tem mais a ver com esse processo ortográfico e um mais a ver com a associação dos sons e dos grafemas, como que eu escrevo e como que é o sonzinho daquela palavra, né? Então, você vai ver na dislexia muitos erros, muita dificuldade de compreender o som, escrita muito errada, não consegue se apropriar da leitura. E aí, olha que interessante, ó, tentem ler comigo o que está escrito aqui. Que bacana, a gente, por quê? Porque essa rota lexical e essa rota fonológica, ela tá ok para você, entendeu? Agora, se você dá isso aqui para uma criança com dislexia, nossa senhora, né? Não é mais simples para ela, assim. Mas a gente consegue fazer esse movimento, então, para ver como que a linguagem é muito maior do que só o fato de as palavras estarem totalmente coesas, né? Então, essa área da linguagem também é uma área que nos interessa bastante.